Um casal no parque para cães chorou copiosamente pelo meu Golden Retriever, me mostrou fotos e ofereceu $5.000, dizendo que eu havia salvado a vida do bebê deles. No mês passado, no parque para cães, esse casal me abordou enquanto eu jogava uma bola de tênis para o meu cachorro, Waffle. A mulher começou a chorar imediatamente quando o viu. O marido dela a abraçava pelos ombros e explicou, em meio às próprias lágrimas, que eu estava com o cachorro deles, o bebê deles, que havia escapado do quintal e que eles o procuravam por toda parte desde então. Eu havia encontrado o Waffle vagando pelo estacionamento atrás do meu prédio há 6 meses, sem coleira, com as costelas aparecendo através do pelo emaranhado, e imaginei que alguém o tinha abandonado. O marido pegou o celular, me mostrando dezenas de fotos que definitivamente pareciam ser do Waffle, brincando no quintal deles, nadando na piscina, dormindo no sofá. Ele disse que seu nome era Cooper. E quando chamou por esse nome, as orelhas do Waffle se animaram e ele latiu, o que fez meu estômago revirar, porque eu tinha tanta certeza de que ele havia sido abandonado. A esposa chorava no pelo do Waffle enquanto ele lambia o rosto dela, e o marido tirou a carteira e começou a contar notas de $100. Nós lhe daremos $5.000 por ele, disse ele, com as mãos trêmulas enquanto estendia o dinheiro. Eu sei que você cuidou dele e queremos reembolsá-lo por tudo. Comida, contas do veterinário e seu tempo, porque você salvou a vida do nosso bebê. Pensamos que nossas vidas tinham acabado quando ele fugiu. Eu olhei para o dinheiro, sentindo-me mal, porque eu não queria o dinheiro deles, e eu definitivamente não queria abrir mão do Waffle. Este cachorro tinha sido meu único amigo durante o pior término da minha vida, dormindo ao meu lado todas as noites, quando eu não conseguia parar de chorar pelo meu ex, forçando-me a sair quando eu queria apodrecer na cama para sempre. Mas ver aquela mulher soluçar enquanto me mostrava mais fotos das férias em família com ele, me deu uma dor no peito. Essas pessoas estavam destruídas por terem perdido o cachorro, e lá estava eu, mantendo-o longe de sua verdadeira família, quando eu tinha sido apenas a pessoa que o encontrou. Se eles estavam dispostos a pagar $5.000 apenas para tê-lo de volta, ele devia significar tudo para eles. Eu lhes disse para guardarem o dinheiro e apenas o levarem, que eu estava feliz por ele ter pessoas que o amavam tanto. A mulher me abraçou com tanta força que eu mal conseguia respirar, enquanto me agradecia repetidamente. O Waffle continuou olhando para trás para mim, enquanto eu entregava a coleira dele ao marido, provavelmente confuso sobre por que eu não estava indo com eles. A mulher o atraiu para o carro com uma voz animada, dizendo-lhe que estavam indo para casa. Eu disse a mim mesmo que ele seria mais feliz com sua família de verdade, com um quintal e outro cachorro para brincar, como nas fotos deles. O marido apertou minha mão e disse, você é uma boa pessoa. Poucas pessoas fariam isso. E eu fiquei lá, no parque para cães vazio, tentando não chorar, mas não consegui me conter. O Waffle era um cachorro tão bom, e eu não tinha ideia quando acordamos de que aquele seria meu último dia com ele. As 3 semanas seguintes foram exatamente tão horríveis quanto eu esperava. Eu continuava procurando pelo Waffle toda vez que abria a porta. Continuava guardando restos de bacon antes de lembrar que ele não estava lá para pedi-los. Comprei um peixinho dourado só para ter algo vivo no meu apartamento, mas não era o mesmo que ter alguém genuinamente animado por me ver existir. Comecei a fazer caminhos diferentes para casa, para evitar o parque para cães, e joguei fora a cama dele, porque olhar para ela me dava vontade de gritar. Mas eu dizia a mim mesmo que, pelo menos, ele estava de volta ao lugar a que pertencia. Fiquei esperando ter notícias da família dele, que talvez me mandassem uma foto dele já adaptado, mas eles nunca o fizeram. Então ontem, eu estava rolando o feed de uma rede social de vizinhança procurando por uma mesa de centro usada, quando vi uma postagem que me fez derrubar o celular. Alguém havia escrito, alerta, sequestradores de cães ativos em nossa vizinhança, com a foto borrada de uma câmera de segurança anexada. A postagem explicava que criminosos estavam roubando cães de raça pura de quintais e parques, e depois os vendendo para fábricas de filhotes e colecionadores no exterior por lucros enormes. Eles trabalhavam em duplas, geralmente um casal, e usavam histórias tristes falsas sobre a perda de seu amado animal de estimação para fazer com que os donos se sentissem culpados e entregassem seus cães. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava na foto para ampliá-la. Mesmo com a qualidade terrível, pude ver que eram eles, o mesmo casal do parque, levando o pastor alemão de outra pessoa para o mesmo carro em que o Waffle havia entrado. A postagem dizia, Golden Retrievers como o meu eram especialmente valiosos, particularmente a variedade English Cream, que poderia ser vendida por $20.000 para colecionadores na China. Eu nem sabia que o Waffle era algo especial, apenas pensei que ele era um Golden Retriever comum que precisava de um lar. Eles haviam roubado meu cachorro fingindo amá-lo, usando minha própria decência contra mim, e provavelmente o venderiam para alguma fábrica de filhotes, onde ele passaria a vida em uma jaula. Essas pessoas eram criminosos profissionais que me estudaram, e ao Waffle planejaram sua abordagem e a executaram perfeitamente enquanto eu estava lá, acreditando em toda a sua história triste. Eu fui enganado por verdadeiros sequestradores de cães que iriam vender o único ser vivo que me manteve são este ano. Eu não sabia o que ia fazer, mas eu sabia de uma coisa. De jeito nenhum eu ia deixar que eles vendessem o Waffle para algum colecionador, e de jeito nenhum eu o deixaria desaparecer em alguma rede de venda de animais. Eu iria encontrar essas pessoas e pegar meu cachorro de volta, mesmo que isso significasse me tornar um criminoso também. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia apertar o botão de captura de tela no meu celular, mas eu precisava de provas do que estava vendo. Pesquisei redes de venda de cães Portland, Oregon, e meu estômago revirou quando dezenas de artigos do último ano apareceram, todos descrevendo exatamente o mesmo golpe, casais abordando pessoas em parques para cães com histórias tristes falsas sobre seu animal de estimação perdido e em seguida vendendo os cães para o exterior por lucros enormes. Um artigo dizia, Golden Retrievers English, como o Waffle, podiam ser vendidos por $20.000 para colecionadores na China, e a maioria provavelmente já era despachada dias após o roubo. Mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar tudo o que tinha no estômago, pensando no Waffle em algum container de carga atravessando o oceano. De volta à rede social, cliquei no perfil do cara que postou o aviso e vi que Connor Mitchell vinha rastreando esse casal há semanas, com 3 postagens diferentes mostrando imagens de segurança deles levando cães diferentes. Mandei uma mensagem para ele explicando que eles haviam levado meu cachorro há 3 semanas, e em 5 minutos ele me enviou um endereço onde seu vizinho tinha visto o carro deles ontem. Às 2 da manhã, dirigi até o endereço com os faróis apagados e estacionei na mesma rua de uma casa de aparência normal, com todas as luzes apagadas. Uma van branca estava na entrada da garagem com lama fresca nos pneus. Quando me aproximei sorrateiramente, pude ver pelos de cachorro por toda a janela traseira e nos assentos. Tirei fotos da placa com o flash desligado, mas uma luz com sensor de movimento se acendeu de repente, e eu corri de volta para o meu carro com o coração batendo forte. De volta ao meu apartamento, sentei-me no sofá segurando a coleira do Waffle que eu havia guardado na gaveta da minha mesa de cabeceira, e me lembrei de como ele dormia ao meu lado todas as noites depois que meu ex foi embora, como ele apoiava a cabeça no meu peito quando eu não conseguia parar de chorar e me forçava a levantar e passear com ele, mesmo quando eu queria morrer. Eu não ia deixar essas pessoas o venderem para algum colecionador, e faria o que fosse preciso para tê-lo de volta, mesmo que a polícia não ajudasse. O sono não veio naquela noite, e eu apenas fiquei lá, planejando o que fazer a seguir. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, e passei horas pesquisando registros públicos da placa da van até encontrar o registro em nome de algo chamado Premium Pet Services LLC. O endereço comercial levava a uma área industrial, a 20 minutos de distância, sem site, avaliações ou qualquer outra coisa, exceto um registro comercial de 8 meses atrás. Dirigi até lá por volta do meio-dia, e encontrei um armazém sem placas, mas pude ouvir latidos vindo de dentro, mesmo com todas as portas fechadas. Através de uma janela suja, vi fileiras de gaiolas de arame empilhadas em 3 níveis com diferentes raças de cães, e meu coração acelerou quando avistei um Golden Retriever na gaiola do canto. Eu não conseguia dizer se era o Waffle daquela distância, mas o cão tinha o tamanho e a cor certos, e ficava arranhando a porta da gaiola. Liguei para a linha não emergencial da polícia do meu carro e expliquei tudo para a atendente, que disse que o controle de animais investigaria dentro de 72 horas. Quando mencionei o venda de cães e animais de estimação roubados sendo enviados para o exterior, ela me disse para preencher um relatório online e basicamente me ignorou. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento vazio, olhando para a tigela de comida do Waffle, ainda no canto onde eu a deixara há 3 semanas. A polícia não faria nada por dias, e até lá, os cães poderiam estar em um navio para a China. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Alex, meu antigo colega de quarto, de antes do meu ex se mudar. Apenas 5 palavras que eu nunca pensei que enviaria. E Alex apareceu 1 hora depois,
vestido todo de preto e carregando um pé de cabra, sem nem mesmo perguntar o que estava acontecendo a princípio. Quando expliquei sobre o Waffle ter sido roubado e sobre o armazém cheio de cães, o rosto de Alex ficou sombrio e ele mencionou que seu primo trabalhava no porto. O primo vinha falando sobre remessas estranhas de animais de estimação para a Ásia que não batiam com a papelada, e o próximo navio de carga partiria em 48 horas. Na manhã seguinte, Alex e eu estacionamos do outro lado da rua do armazém às 6 horas, com café e cadernos para documentar todos que entravam e saíam. Por volta do meio-dia, um carro familiar parou, e meu corpo inteiro ficou tenso quando os vi sair. A mulher que havia chorado e me agradecido por encontrar seu cachorro perdido, carregava um pequeno cachorro branco e fofo que definitivamente não estava lá ontem, enquanto o homem checava seu celular e apontava para a porta do armazém. Eles desapareceram lá dentro, e Alex começou a digitar notas em seu celular sobre a hora e o novo cachorro, enquanto eu continuei observando a porta. 20 minutos depois, eles saíram sem nenhum cachorro e foram embora em seu carro. Esperamos mais uma hora, mas nada mais aconteceu. Então, Alex disse que deveríamos segui-los para ver para onde iam em seguida. Nós entramos no carro dele e ficamos 3 carros atrás deles enquanto dirigiam pela cidade até o Riverside Park, onde muitas pessoas passeiam com seus cães nos fins de semana. O estacionamento estava lotado, e nós os observamos sair e começar a caminhar pelas trilhas como se fossem apenas mais um casal aproveitando a tarde ensolarada. Perto do Lago dos Patos, eu os vi parar e abordar um homem idoso sentado em um banco com um lindo Shiba Inu preto e castanho em uma coleira vermelha. A mulher sentou-se ao lado dele e imediatamente começou a chorar enquanto pegava o celular para lhe mostrar algo na tela. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular e começava a gravar um vídeo, enquanto Alex se aproximava para ouvir o que eles estavam dizendo. A mulher soluçava sobre ter perdido seu precioso Kiko, e o homem mostrava fotos que deviam parecer convincentes, porque o rosto do velhinho se suavizou e ele começou a dar tapinhas no ombro dela. Ela continuava apontando para o cachorro dele e chorando mais forte, enquanto o parceiro dela ficava ali, parecendo triste e solidário. O homem idoso estava assentindo e começando a soltar a coleira de seu cachorro quando eu não aguentei mais e corri até lá gritando que eles eram os ladrões de cães da rede social. Todos no parque se viraram para olhar para nós e o choro da mulher parou instantaneamente, como se alguém tivesse virado um interruptor. O rosto do homem ficou duro e frio quando ele me reconheceu do parque para cães no mês passado. Você deveria cuidar da sua vida, disse ele em voz baixa enquanto agarrava o braço da mulher e a puxava em direção ao estacionamento. Eles andaram rápido sem olhar para trás, enquanto o homem idoso ficou lá, confuso e tremendo. O nome dele era Harold, e quando lhe mostrei a postagem da rede social no meu celular, seus olhos se encheram de lágrimas e ele continuava dizendo que Cody era tudo o que lhe restava desde que sua esposa morreu no ano passado, e não podia acreditar que quase o entregou a criminosos. Eu lhe dei o número de telefone de Connor e o endereço do armazém e disse para ele relatar o que aconteceu à polícia. Naquela noite eu não conseguia parar de pensar no Waffle trancado naquele armazém. Então voltei dirigindo sozinho com um alicate de corte que comprei na loja de ferragens. O lugar parecia vazio e escuro, enquanto eu me aproximava da cerca de arame pronto para cortá-la. Foi quando eu ouvi um latido duplo que fez meu corpo inteiro congelar, porque eu reconheceria aquele som em qualquer lugar. O Waffle estava lá dentro e vivo. Mas ao levantar o alicate, notei algo que não tinha visto durante o dia. Câmeras de segurança montadas em todos os cantos do prédio, apontando diretamente para a cerca. Afastei-me lentamente e entrei no meu carro com o coração batendo forte, porque arrombar só me levaria a ser preso e não ajudaria o Waffle em nada. De volta ao meu apartamento, pesquisei online por investigações de roubo de animais de estimação e encontrei artigos mencionando o detetive Ray Holloway, especializado nesses casos. Liguei para um número listado e deixei uma mensagem explicando tudo o que havia acontecido. Ele me ligou de volta na manhã seguinte, parecendo interessado, mas disse que precisavam de mais provas para um mandado do que apenas meu vídeo, e sugeriu que eu verificasse os registros veterinários em busca de fraude de microchip, já que esses criminosos geralmente removem os chips para revender os cães. 3 dias depois, eu estava na minha quarta clínica veterinária com os antigos registros médicos do Waffle e sua foto, quando a doutora Sarah, na Riverside Animal Hospital, olhou para a foto e parou de digitar. Ela disse que um casal havia trazido um Golden Retriever na semana passada, alegando que seu microchip estava causando infecções e precisava ser removido, o que ela fez, embora o cão parecesse perfeitamente saudável. Ela ainda tinha o chip em uma gaveta, porque algo na situação parecia errado, e quando ela o escaneou, o número de identificação correspondia exatamente aos registros do Waffle. Ela imprimiu as imagens da câmera de segurança mostrando o mesmo casal do parque com meu cachorro e disse que forneceria uma declaração juramentada à polícia sobre o que aconteceu. Liguei para Ray imediatamente e ele disse que com a prova da veterinária poderia conseguir um mandado, mas o processo legal levaria de 48 a 72 horas, no mínimo. Meu estômago revirou quando ele mencionou ter visto manifestos de embarque mostrando um navio de carga para a Ásia partindo em 36 horas, o que significava que o Waffle poderia ter partido para sempre antes que o mandado chegasse. Naquela noite, eu não consegui dormir e passei horas rolando vídeos antigos do Waffle no meu celular, incluindo um em que ele brincava com o cachorro da minha ex no quintal dela. Percebi que não pensava na minha ex há dias, porque encontrar o Waffle havia tomado conta da minha vida inteira e nada mais importava. Na manhã seguinte, Connor me mandou uma mensagem dizendo que havia organizado outros 12 donos de animais que foram enganados e que planejavam protestar em frente ao armazém para chamar a atenção da mídia. Meu primeiro pensamento foi que isso poderia assustar os criminosos e fazê-los mover todos os cães imediatamente antes que pudéssemos salvá-los. Mas Connor disse que não fazer nada também não era uma opção. Passei 20 minutos no telefone com Connor, explicando que se aparecêssemos com cartazes e câmeras, Noah e Helena simplesmente levariam os cães para outro lugar antes que a polícia pudesse chegar. Ele insistia que precisávamos fazer algo agora, mas eu lhe disse que precisávamos ser espertos. Finalmente, ele concordou em esperar um dia, se pudéssemos vigiar o armazém nós mesmos para garantir que nada acontecesse. Em uma hora, Connor tinha 12 pessoas inscritas para os turnos, com Harold e seu filho assumindo a vigília noturna, já que Harold não conseguia dormir de qualquer maneira depois de perder seu Beagle. Eu estava estacionado do outro lado da rua do armazém quando Alex me ligou com uma notícia que deixou minhas mãos dormentes. Seu primo, que trabalhava no porto, tinha acabado de enviar um manifesto de embarque mostrando que a Premium Services havia reservado espaço em um container para 47 produtos agrícolas, em um navio de carga partindo amanhã para Xangai. O container já estava no porto, esperando para ser carregado, o que significava que eles moveriam os cães esta noite. Liguei imediatamente para o detetive Ray, que atendeu no segundo toque embora já passasse das 19 horas. Ele disse que o mandado ainda estava sendo processado, mas me deu seu número de celular pessoal e disse para ligar se eu os visse movendo algum cão. Sua voz tinha um tom como se ele soubesse que não íamos ouvir, quando disse para não tentarmos pará-los nós mesmos. Por volta das 22 horas daquela noite, Harold mandou uma mensagem para nosso grupo de bate-papo, dizendo que um caminhão grande tinha acabado de parar no armazém. Dirigi para lá tão rápido que passei por 2 sinais vermelhos e estacionei atrás de uma caçamba de lixo de onde podia ver tudo. Noah e Helena estavam carregando gaiolas para dentro do caminhão, enquanto outros 2 homens os ajudavam. Contei pelo menos 30 gaiolas sendo carregadas, e cada uma tinha um cachorro dentro, latindo e chorando. Quando liguei para o detetive Ray, ele disse que estava a 20 minutos de distância, e para, em hipótese alguma, confrontá-los. Mas então eu os vi carregando uma gaiola com pelo dourado pressionado contra as grades. Mesmo no escuro, pude ver que era o Waffle, e ele estava mancando, favorecendo a perna de trás como se algo tivesse acontecido com ele. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante, enquanto cada parte de mim queria correr até lá e pegá-lo. O caminhão começou a se mover, e eu não podia simplesmente ficar sentado vendo-os levá-lo para algum navio. Segui o caminhão, mantendo-me 2 carros atrás, enquanto ligava para Alex para nos encontrarmos no porto. O grupo de Connor estava enlouquecendo no bate-papo, com todos dizendo que também estavam indo para lá. O detetive Ray continuava me mandando mensagens para esperar por reforços e não fazer nada estúpido. Mas eu não ia perder aquele caminhão de vista. A entrada do porto tinha apenas um guarda de segurança que estava assistindo a algo em seu celular quando o caminhão passou. Noah entregou-lhe alguns papéis, e o guarda mal olhou para cima antes de acenar para que passassem. Estacionei do lado de fora da cerca, observando através da tela de arame, enquanto eles começavam a carregar as gaiolas em um container de transporte. Alex parou ao meu lado, carregando um alicate de corte, e disse que seu primo
primo poderia mexer nos controles do guindaste para parecer que estava quebrado. Isso nos daria talvez 30 minutos antes que alguém pudesse consertá-lo. E seu primo estava arriscando todo o seu emprego para nos ajudar. Enquanto esperávamos o guindaste quebrar, continuei pensando no verão passado, quando ensinei o Waffle a nadar no lago. Ele tinha tanto medo da água no início, remando como um louco sempre que seus pés não conseguiam tocar o fundo. A ideia dele preso em uma gaiola em um navio por semanas, provavelmente enjoado e apavorado, me dava vontade de vomitar. O guindaste parou de repente enquanto levantava o container, deixando-o suspenso a 6 metros no ar. Noah começou a gritar com os trabalhadores do porto, enquanto Helena estava em seu celular, provavelmente ligando para alguém para consertá-lo. Em todo o caos, com trabalhadores correndo para descobrir o que estava errado, Alex e eu passamos por uma brecha na cerca onde a câmera de segurança estava apontada para o lado errado. O container ainda estava no chão com as portas parcialmente abertas, e eu podia ouvir os cães latindo lá de dentro. Alex abriu mais a porta do container e o cheiro nos atingiu como uma parede. Uma mistura de mijo e medo e algo pior que me fez engasgar. Lá dentro estava mais escuro do que eu esperava, mas a lanterna do meu celular mostrou gaiolas de metal empilhadas em 3 níveis ao longo de ambas as paredes, com cães amontoados dentro de cada uma. Algumas gaiolas tinham 2 ou 3 cães pressionados juntos, e não havia tigelas de água em lugar nenhum, apenas cães ofegantes no calor com as línguas para fora. Comecei a contar enquanto Alex descia a fileira procurando por Waffle, e cheguei a 43 cães antes de vê-lo em uma gaiola do meio, no lado esquerdo. Sua cauda começou a abanar fracamente quando ele me viu, mas ele parecia terrível, seu pelo emaranhado e sujo, e quando me aproximei, pude ver suas costelas aparecendo através do pelo. Minhas mãos tremiam enquanto eu começava a tirar fotos de tudo com meu celular, certificando-me de obter fotos nítidas das patas ensanguentadas pressionadas contra as grades da gaiola, das manchas de pelo faltando em vários cães, dos olhos infeccionados e grudados de um pequeno terrier na fileira de baixo. Alex estava trabalhando na fechadura da gaiola do Waffle com alguma ferramenta de seu bolso, enquanto eu documentava cada coisa que provaria o que essas pessoas estavam fazendo. Cada foto me deixava mais zangado, porque isso não era mais apenas roubo, isso era pura e simples tortura, e eu sabia que essas imagens garantiriam tempo de prisão para Noah e Helena. A porta do container de repente bloqueou mais luz, e Helena ficou lá, congelada, nos encarando com a boca aberta. Você não entende, disse ela, sua voz tremendo de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Essas não são pessoas que você queira contrariar, isso é maior do que apenas nós, maior do que você pode imaginar. Ela continuava olhando por cima do ombro, como se alguém pudesse estar observando, e eu percebi que ela estava realmente com medo de quem quer que estivesse realmente comandando essa operação. Sirenes da polícia começaram a soar à distância, e o rosto de Helena ficou branco antes que ela se virasse e corresse, seus saltos estalando no concreto enquanto ela desaparecia entre os containers. Eu agarrei a porta da gaiola do Waffle assim que Alex finalmente a abriu, e ele basicamente caiu em meus braços, suas pernas muito fracas para sustentá-lo adequadamente. Alex já estava trabalhando em outras fechaduras, abrindo mais 5 gaiolas, e de repente, cães estavam pulando e correndo por toda parte, latindo e uivando enquanto escapavam para o porto. Guardas de segurança vieram correndo de 3 direções tentando pegar os cães, enquanto mais sirenes se aproximavam e todo o lugar se transformou em um caos completo, com cães se espalhando entre os containers e trabalhadores tentando pegá-los. Ray apareceu com 2 vans do controle de animais e 4 carros de polícia. Oficiais se espalharam para bloquear as saídas, enquanto o pessoal do controle de animais começou a encurralar os cães soltos. Noah tentou correr, mas 2 oficiais o derrubaram ao lado de sua van, e quando a revistaram, encontraram pilhas de papelada que Ray me mostrou mais tarde. Os documentos continham cronogramas de embarque, contatos de compradores e registros que mostravam que isso fazia parte de uma rede da costa oeste que vinha roubando centenas de cães todos os meses e os enviando para o exterior. Helena havia desaparecido completamente, mas pelo menos tínhamos Noah e todas as provas de sua van, além das minhas fotos de dentro do container. Sentei-me no chão segurando o Waffle, enquanto uma equipe de veterinários que chegou com o controle de animais o examinava ali mesmo no estacionamento. Ele estava desidratado e tinha feridas infectadas nas 4 patas por causa do arame da gaiola. E o veterinário disse que ele havia perdido pelo menos 5 quilos desde a última vez que o vi, mas quando eu falava com ele, sua cauda ainda abanava. E quando eu disse seu nome verdadeiro que eu lhe dei, suas orelhas se animaram e ele lambeu minha mão. Na manhã seguinte, no hospital veterinário de emergência, Sarah estava tratando o Waffle e outros 14 cães que resgatamos do container. Ela documentou cada ferimento para o caso legal, tirando fotos de feridas e desnutrição e escrevendo relatórios detalhados sobre o abuso. Enquanto trabalhava, ela me disse que os registros de embarque mostravam que 7 cães já haviam sido vendidos e enviados em um navio que partiu 3 dias antes, com destino a portos na Ásia. Naquela noite, dormi no chão da clínica veterinária ao lado do canil do Waffle, porque não conseguia deixá-lo sozinho novamente. Continuei acordando pensando naqueles 7 cães naquele navio, imaginando se seus donos estavam checando a rede social de vizinhança agora, postando sobre seus animais de estimação desaparecidos e esperando por milagres que não viriam, porque seus cães já estavam no meio do Pacífico. Ray me entrevistou na clínica no dia seguinte, enquanto o Waffle recebia fluidos intravenosos, fazendo perguntas detalhadas sobre tudo o que eu tinha visto e feito. Noah não estava falando com ninguém, mas a papelada de sua van estava contando toda a história, incluindo o nome verdadeiro de Helena, que se revelou ser Anna Volkov. Ray disse que ela estava conectada a um sindicato russo de venda de animais que operava por toda a costa oeste, e agora o FBI estava envolvido porque isso cruzava fronteiras estaduais e internacionais. O grupo de Connor já havia aparecido nas notícias locais naquela tarde, e a clínica se transformou em uma cena de reencontro quando 12 famílias apareceram para reivindicar seus cães roubados. As câmeras de notícias capturaram pessoas chorando enquanto abraçavam cães que pensavam que nunca mais veriam. E as imagens se tornaram virais em horas, mas 28 cães ainda não foram reclamados, ou porque seus donos moravam em outras cidades, ou talvez nem soubessem procurar por eles aqui. Na manhã seguinte, um homem mais velho chamado Harold apareceu na clínica carregando 3 sacos enormes de petiscos caseiros para cães que ele havia assado para todos os cães resgatados. Suas mãos tremiam enquanto os entregava a Sarah, e eu vi lágrimas escorrerem por seu rosto quando ela trouxe seu Beagle, que estava desaparecido há 4 meses. O cachorro enlouqueceu, pulando sobre ele, e Harold continuava dizendo: "Você salvou minha razão de viver", enquanto abraçava seu cachorro com tanta força que pensei que ele nunca mais o soltaria. Ver todas essas famílias recuperando seus cães fez meu peito pesar, porque eu continuava pensando no que poderia ter acontecido se tivéssemos chegado um dia mais tarde. 3 dias depois, tentei voltar ao trabalho, mas não conseguia me concentrar em nada, exceto checar meu celular em busca de atualizações sobre o caso. Minha chefe me chamou de lado na hora do almoço e disse que entendia o que eu estava passando, mas eu já havia usado todos os meus dias de licença médica e férias. As contas do veterinário para o Waffle passavam de $8.000 e faltar mais ao trabalho significava que eu não conseguiria pagar o aluguel no próximo mês. Na mesma tarde, Ray ligou para me dizer que Anna havia sido presa na fronteira com o Canadá com 2 cães roubados em seu carro. Ela imediatamente pediu um acordo e alegou que poderia expor toda a rede de venda se lhe dessem imunidade. Seu advogado me contatou no dia seguinte, dizendo que Anna queria se desculpar pessoalmente comigo no centro de detenção federal. Alex me disse para não ir, que provavelmente era apenas mais uma manipulação, mas eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer. O centro de detenção ficava a 1 hora de distância, e eu me sentei em frente a ela com um vidro grosso entre nós, enquanto ela chorava lágrimas de verdade dessa vez. Ela me disse que seu nome verdadeiro era Helena, e que ela havia sido forçada a isso por pessoas que ameaçavam sua família na Rússia. Sua voz tremeu ao explicar como Noah tinha conexões com o crime organizado, e ela tinha visto o que acontecia com as pessoas que tentavam sair. Eu queria acreditar nela, mas continuava lembrando daquelas lágrimas ensaiadas no parque para cães quando ela roubou o Waffle. Então ela se inclinou para frente e disse que havia um segundo armazém em Seattle, com mais cães programados para embarque na próxima semana. Ela me deu o endereço exato e disse que o irmão de Noah administrava aquele local, com ainda mais cães do que o armazém de Portland. Liguei para o detetive Holloway imediatamente do estacionamento e lhe dei tudo o que Helena havia me contado. A operação em Seattle aconteceu 2 dias depois, e eles resgataram 62 cães, além de prender mais 4 pessoas, incluindo o irmão de Noah. Ray me ligou naquela noite para confirmar que haviam encontrado registros detalhados, mostrando que alguns cães haviam sido roubados
isolados há mais de um ano. Enquanto isso, Waffle finalmente voltou para casa após uma semana de tratamento na clínica de Sarah. Mas ele não era mais o mesmo cachorro. Ele se encolhia quando eu me movia muito rápido e não saía do meu lado, nem para ir ao banheiro. O Golden Retriever, que costumava amar todo mundo, agora rosnava para estranhos e se escondia atrás das minhas pernas quando alguém se aproximava. Sarah havia me avisado que o trauma levaria tempo para cicatrizar, mas vê-lo com tanto medo partiu meu coração novamente. O grupo de Connor iniciou uma campanha no GoFundMe para minhas contas veterinárias, que arrecadou $15 mil em 2 dias, depois que a cobertura da notícia se tornou nacional. Estranhos de todo o país enviaram mensagens compartilhando suas próprias histórias de animais de estimação perdidos e me agradecendo por expor a rede de venda. Uma mensagem se destacou de uma mulher na Califórnia, cujo cão havia desaparecido da mesma forma há 8 meses em um parque para cães em San Diego. 2 semanas depois, sentei-me no Tribunal Federal para a primeira audiência de Noah, onde ele se declarou inocente de todas as acusações. Seu advogado caro argumentou que os cães eram apenas propriedade abandonada e que se tratava de uma simples disputa comercial, não de um crime federal. O promotor mostrou fotos do armazém e o rosto de Noah permaneceu completamente inexpressivo, como se estivesse entediado com tudo aquilo. Após a audiência, Sarah me apresentou a Jasmine Torres, uma veterinária de sua clínica especializada em ajudar animais traumatizados. Jasmine começou a vir ao meu apartamento 3 vezes por semana para trabalhar com Waffle, usando técnicas especiais para ajudá-lo a se sentir seguro novamente. Ela se sentava no meu chão por horas, deixando-o se aproximar em seu próprio ritmo e me ensinando como ajudá-lo a relaxar. Lentamente, após semanas de paciência, Waffle começou a confiar nela e ela se tornou a primeira estranha que ele aceitou desde o armazém. Uma manhã, decidi tentar o parque para cães novamente, já que o estávamos evitando por semanas. No segundo em que passamos pelo portão, Waffle se encostou nas minhas pernas e começou a tremer. Outros cães corriam brincando, mas ele apenas ficou lá, paralisado, com o rabo entre as pernas. Duramos talvez 5 minutos antes que eu desistisse e o levasse para casa. Connor ligou naquela tarde perguntando se eu queria participar de um grupo de apoio que ele estava iniciando para pessoas cujos cães foram levados pela rede. 15 de nós comparecemos à primeira reunião em um centro comunitário, todos contando as mesmas histórias sobre nossos cães estarem com muito medo para brincar. As pessoas compartilharam dicas sobre alimentos especiais que ajudavam com a ansiedade e treinadores que entendiam de trauma em animais. O cachorro de Connor ainda não deixava estranhos tocá-lo 3 meses depois. Todos diziam que o processo legal estava demorando uma eternidade e que a polícia não lhes dizia nada. Naquela noite, eu estava checando meu e-mail quando uma mensagem sem remetente apareceu. Meu sangue gelou quando a abri e vi fotos minhas no meu prédio, no supermercado, na clínica veterinária com o Waffle. A mensagem dizia: "Você nos custou milhões. Retire as acusações ou perca mais do que seu cachorro." Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui discar o número de Holloway. Ela apareceu no meu apartamento uma hora depois com 3 agentes do FBI que começaram a verificar tudo com os aparelhos estranhos. Eles encontraram uma escuta atrás da minha TV e outra na luminária da minha cozinha. O agente principal disse que eu estava sendo monitorado desde o resgate no armazém, e isso agora era intimidação de testemunha, além de todo o resto. Eles queriam que eu entrasse em custódia protetiva, mas eu lhes disse que não havia como eu deixar o Waffle. Alex apareceu no dia seguinte com uma mochila e disse que estava se mudando para cá até que tudo acabasse. Passamos o fim de semana inteiro instalando câmeras, trocando todas as fechaduras e estabelecendo rotas diferentes para passear com o Waffle. Minha chefe me deixou trabalhar de casa depois que expliquei o que estava acontecendo. O que começou como apenas uma tentativa de salvar meu cachorro se transformou em viver como se alguém estivesse sempre me observando. Tarde da noite, eu observava o Waffle dormindo ao lado da minha cama, suas patas se contorcendo e ele choramingando em seus sonhos. Eu me perguntava se ele estava sonhando com o armazém, com estar preso naquela gaiola, com o navio que quase o levou embora. Às vezes ele acordava em pânico e eu tinha que acalmá-lo por 20 minutos. A recuperação não estava funcionando da mesma forma para nós dois. Um mês depois, Jasmine ligou dizendo que queria dar um lar temporário para alguns dos cães que ninguém havia reivindicado ainda. Ela veio e começamos a trabalhar juntos para ajudá-los a confiar nas pessoas novamente. O Waffle me surpreendeu ao realmente brincar com um dos cães adotivos. A primeira vez que ele brincou com outro cão desde que tudo aconteceu. Estávamos progredindo quando o promotor ligou com más notícias. O advogado de Noah entrou com uma moção para arquivar todo o caso, alegando que eu violei a lei ao entrar no container de transporte sem permissão. O promotor disse que isso poderia atrapalhar o caso federal se o juiz concordasse que eles obtiveram as provas ilegalmente. Justo quando eu pensei que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, uma mulher da Califórnia me mandou uma mensagem dizendo que estava voando para Portland com provas sobre seu cachorro. Ela apareceu no meu apartamento com uma pasta cheia de recibos, e-mails impressos e até uma gravação de alguém admitindo que vendeu seu cachorro através da rede de Noah. Suas evidências conectavam Noah a roubos de cães em 3 estados diferentes, o que tornou o caso federal muito mais forte. O promotor ficou animado com essa nova prova. Jasmine sugeriu levar o Waffle à praia para ajudá-lo a relaxar, já que ele adorava nadar. Fomos até a costa, mas quando chegamos lá, o Waffle não se aproximava da água. Ele apenas ficou na areia, observando as ondas como se tivesse esquecido como ser um cachorro normal. Então, um pedaço de madeira flutuou e algo clicou em seu cérebro. Ele correu para a água, pegou o galho e o trouxe de volta com o rabo realmente abanando, não o meio abanar nervoso que ele vinha fazendo. Ficamos na praia até o pôr do sol, observando-o brincar como seu antigo eu, e eu realmente senti esperança pela primeira vez desde que toda essa confusão começou. Na manhã seguinte, Ray ligou dizendo que Ana queria testemunhar por videoconferência da custódia federal sobre toda a operação. Assistimos o escritório do promotor enquanto ela se sentava em um macacão laranja, contando ao grande júri como a rede operava em 12 cidades, com Portland sendo seu centro na costa oeste. Ela nomeou mais 17 pessoas envolvidas, vendedores em Seattle, Sacramento, Vegas, mostrando fotos no laptop de seu advogado de armazéns onde eles mantinham os cães roubados antes de enviá-los. O promotor continuava pedindo mais nomes e Ana continuava dando, cada um tornando o caso maior e mais complicado. Ray me chamou de lado depois e disse: "Contudo, se expandindo assim, o julgamento de Noah pode ser adiado por anos enquanto eles resolvem todos os novos réus. As acusações de intimidação de testemunha provavelmente seriam julgadas separadamente das acusações de roubo de animais, e o sistema foi projetado para proteger os acusados muito mais do que vítimas como eu." Ele disse: "Eu deveria me preparar para uma longa espera antes de ver qualquer justiça real." 3 dias depois, Connor ligou às 2 da manhã porque sua câmera de segurança flagrou 2 homens tirando fotos do meu prédio de uma van com vidros escuros. O rastreamento da placa mostrou que eram investigadores particulares contratados pela equipe de defesa de Noah para documentar minha rotina diária para o julgamento. Totalmente legal, mas assustador pra caramba. Saber que estranhos estavam me observando e tomando notas sobre quando eu saía para o trabalho ou passeava com o Waffle. Comecei a ter ataques de pânico em estacionamentos depois disso, sempre verificando se havia vans com vidros escuros, pulando quando portas de carro batiam atrás de mim. O Waffle tinha o mesmo problema, ficando rígido sempre que passávamos por vans brancas, me puxando para longe delas com o corpo todo tremendo. Nós dois estávamos quebrados das mesmas maneiras agora, com medo das mesmas coisas, ligados pelo trauma em vez de apenas pelo amor. 2 meses se passaram com advogados apresentando moções e contramoções enquanto tentávamos voltar à vida normal. Então Jasmine ligou com boas notícias pela primeira vez, dizendo que 3 dos cães não reclamados do armazém foram reunidos com seus verdadeiros donos através de bancos de dados de microchips. Uma família de Washington recuperou seu cão da montanha de Bernese após 8 meses, e assistir ao vídeo do reencontro me fez chorar porque o cachorro enlouqueceu de alegria ao ver suas crianças novamente. Mas a mãe parecia assombrada mesmo enquanto abraçava seu cachorro, dizendo que nunca mais se sentiria segura em parques para cães. Nunca confiaria em estranhos que parecessem amigáveis. Eles haviam roubado mais do que animais de estimação dessas famílias. Eles haviam roubado sua capacidade de se sentirem seguros no mundo. A moção para arquivar minhas acusações foi finalmente decidida após 6 meses de espera. O juiz disse que minhas ações foram justificadas em circunstâncias de emergência, pois eu estava prevenindo a crueldade animal contínua. E o julgamento de Noah foi marcado para 8 meses depois, enquanto seu irmão fez um acordo judicial por acusações menores. Jasmine sugeriu que usássemos o tempo de espera para iniciar uma organização sem fins lucrativos para ajudar outras vítimas de roubo de animais. E nós preenchemos a papelada para a Stolen Free Network, mesmo que a aprovação da Receita Federal demorasse uma eternidade. Harold, do Parque para Cães,
Começou a ser voluntário no resgate onde os cães recuperados estavam, trazendo guloseimas caseiras de manteiga de amendoim todos os dias, e apenas sentando-se com os assustados por horas. Seu Shiba Inu, Cody, brincava de forma gentil com os cães traumatizados, de alguma forma sabendo exatamente quanta energia cada um conseguia lhe dar. Era lindo ver cães ajudando a curar outros cães, enquanto nós, humanos, lidávamos com papelada legal sem fim e datas de tribunal. Uma manhã, enquanto preenchia mais declarações de impacto da vítima, percebi que não pensava no meu ex há meses. O término que me destruiu no ano passado parecia história antiga agora, como se tivesse acontecido com uma pessoa diferente em uma vida diferente. O Waffle não tinha apenas me salvado de ficar sozinho, ele me deu algo maior para me importar do que meu próprio coração partido. Então tudo foi para o inferno novamente quando Ray ligou, dizendo que Ana estava morta. Eles a encontraram em sua cela de custódia federal, supostamente suicídio por enforcamento, mas seu advogado disse que ela vinha recebendo ameaças de morte de outros detentos ligados à rede. Ela deveria testemunhar em mais 3 julgamentos, e agora todo esse testemunho se foi. O FBI começou a investigar se ela havia sido assassinada para impedi-la de revelar mais nomes, se a rede tinha pessoas dentro do sistema prisional federal que poderiam fazer problemas desaparecerem. Seu advogado foi à imprensa dizendo que Ana estava apavorada há semanas, implorando para ser transferida para custódia protetiva, alegando que guardas estavam permitindo que outros detentos a ameaçassem. Agora, a investigação não era mais apenas sobre roubo de animais de estimação, era sobre possível assassinato de testemunha, sobre uma rede criminosa grande o suficiente para alcançar dentro de prisões federais e silenciar pessoas. Na semana seguinte, no tribunal, o advogado de Noah se levantou diante do juiz, argumentando que seu cliente não era perigoso e merecia fiança enquanto aguardava o julgamento. O promotor continuava apontando que uma testemunha tinha acabado de morrer em circunstâncias suspeitas, mas o juiz não estava convencido. Ele estabeleceu a fiança em $2 milhões, e Noah saiu do tribunal 3 horas depois que alguém transferiu o dinheiro de uma conta no exterior. Eu observei sair do outro lado da rua, minhas mãos tremendo enquanto ele entrava em um SUV preto e desaparecia no trânsito. Naquela noite liguei para uma empresa de segurança e mandei instalar botões de pânico em todos os cômodos, fechaduras reforçadas em todas as portas e janelas e um sistema que alertaria a polícia se alguém tentasse arrombar. Jasmine começou a vir depois do trabalho para ver como eu e o Waffle estávamos, trazendo comida para a viagem e ficando até eu adormecer no sofá. Ela me cobria com um cobertor e trancava a porta atrás dela, mandando uma mensagem quando chegava em casa segura. Depois de algumas semanas, ela simplesmente começou a ficar, mantendo roupas no meu armário e sua escova de dentes no banheiro. Nós não falamos sobre o que isso significava, ambos focados em manter o Waffle seguro e passar por cada dia sem olhar por cima do ombro. 6 meses se passaram e eu pensei que talvez finalmente tivéssemos superado o pior, quando o noticiário local publicou uma história que fez meu sangue gelar. Outro casal havia roubado um cachorro de um parque usando exatamente a mesma história triste sobre seu animal de estimação perdido, completa com fotos falsas e lágrimas. Os rostos eram diferentes, mas o padrão era idêntico, até oferecer dinheiro pelo cachorro que alegavam ser deles. O grupo de Connor estava de olho nisso, e eles estavam prontos com câmeras e alertas montados por toda a cidade. Em poucos dias, eles rastrearam os novos ladrões até um motel, onde a polícia os prendeu com 3 cães roubados em sua van. A comunidade aprendeu a se proteger, mas ficou claro que a rede tinha apenas substituído Noah e Helena por novas pessoas dispostas a fazer seu trabalho sujo. Naquela noite, Waffle acordou chorando e se debatendo durante o sono, suas patas se movendo como se estivesse fugindo de algo. Eu o segurei contra o peito e sussurrei que ele estava seguro, que ninguém nunca mais o levaria. Mas as palavras pareciam vazias, quando eu nem tinha certeza se acreditava nelas. Algumas noites, nós dois acordávamos com o menor som, verificando as fechaduras e olhando pelas janelas para as ruas vazias. A manhã seguinte trouxe uma esperança inesperada quando nossa organização sem fins lucrativos recebeu sua primeira grande doação, $50 mil, de um executivo de tecnologia cujo cão havia sido roubado anos atrás e nunca encontrado. Ele queria financiar um sistema de registro para animais de estimação roubados que dificultaria a venda pelos ladrões entre estados. Durante tudo isso, a promotora que se preparava para o julgamento de Noah ligou com uma notícia que fez tudo fazer sentido. Eles haviam encontrado registros de Noah fazendo pagamentos a um juiz que havia arquivado vários casos de crueldade animal ao longo dos anos. Pagamentos totalizando centenas de milhares de dólares. O FBI abriu uma nova investigação sobre corrupção judicial que remontava a uma década. Jasmine se mudou oficialmente na semana seguinte, embora ela tenha enquadrado isso como sendo mais conveniente para ajudar com os problemas de ansiedade contínuos do Waffle. Nós dois sabíamos que era mais do que isso, mas nenhum de nós queria nomear. Essa coisa crescendo entre nós que parecia diferente de um namoro normal. O amor que vinha do trauma compartilhado parecia mais profundo de alguma forma, mais necessário do que o tipo que cresce da felicidade e de encontros divertidos. 2 semanas depois, testemunhei perante o Congresso por videoconferência sobre redes de roubo de animais de estimação e como elas operavam. Minha voz tremeu quando descrevi encontrar o Waffle naquele container, mal respirando e coberto por seus próprios dejetos. Um senador prometeu que eles redigiriam uma legislação para tornar o roubo de animais um crime federal com pena de prisão obrigatória, mas todos sabiam que promessas políticas não significavam muito. 2 semanas antes do início do julgamento de Noah, eu estava sentado em uma cafeteria quando alguém se sentou à minha frente. Noah parecia exatamente o mesmo daquele dia no parque para cães, calmo e comum, como o pai ou tio de alguém. Você poderia ter aceitado o dinheiro, disse ele em voz baixa, mexendo açúcar em seu café como se fôssemos velhos amigos se encontrando. Agora você destruiu o sustento de dezenas de famílias, pessoas que estavam apenas tentando ganhar a vida em uma economia difícil. Ele se levantou antes que eu pudesse responder, deixando seu café intocado na mesa. Algumas coisas não podem ser desfeitas, disse ele, e saiu enquanto eu ficava lá com o coração batendo forte, sabendo que aquilo era uma ameaça, mesmo que ele tivesse sido cuidadoso para não dizer diretamente. A promotora me ligou 2 dias depois, enquanto eu preparava o café da manhã. Ela disse que o advogado de Noah queria se encontrar para discutir um possível acordo. Dirigi até o tribunal naquela tarde com as mãos tremendo no volante. A sala de reuniões cheirava a café velho e suor de medo. O advogado de Noah sentou-se à nossa frente, mexendo em papéis, enquanto a promotora explicava a oferta deles. 15 anos se Noah entregasse todos na rede. Seu advogado riu e disse 5 anos no máximo. A promotora se levantou e saiu. Eu a segui pelo corredor querendo gritar que Noah merecia prisão perpétua. Ela me disse que isso não aconteceria, não importa quanta evidência tivéssemos. Naquela noite, outra testemunha me ligou chorando. Alguém havia deixado um gato morto em sua porta com um bilhete dizendo que ela era a próxima. Mas 2 testemunhas receberam ameaças semelhantes na semana seguinte. Uma delas se retirou completamente do caso. A promotora disse que ainda tínhamos provas suficientes, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Comecei a verificar minhas fechaduras 3 vezes antes de dormir. O Waffle não saía do meu lado nem para comer. Então, uma manhã no parque para cães, algo incrível aconteceu. Outro Golden Retriever se aproximou do Waffle e ele não fugiu. Ele realmente cheirou o traseiro do outro cachorro como um cachorro normal faria. Eles brincaram de buscar juntos por 10 minutos enquanto eu ficava lá, chorando atrás dos meus óculos de sol. Outros donos de cães provavelmente pensaram que eu era louco, mas eu não me importei. Meu cachorro estava aprendendo a ser um cachorro de novo, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Connor ligou naquela tarde com boas notícias sobre o registro. 500 animais roubados foram inseridos na primeira semana. O software estava encontrando padrões nos roubos em 6 estados. Ele montou uma equipe de voluntários para gerenciar o banco de dados e trabalhar com os departamentos de polícia. A tecnologia estava finalmente lutando contra esses criminosos. 3 dias depois, acordei com 20 chamadas perdidas da promotora. O FBI havia invadido a casa do juiz Harrison ao amanhecer. Eles encontraram $200 mil em dinheiro escondidos em seu porão. Ele vinha recebendo propinas da rede de Noah por 3 anos. O juiz cedeu imediatamente e lhes deu provas sobre outras 12 pessoas. O acordo judicial foi completamente descartado. O julgamento começaria na próxima semana, conforme programado. Vomitei na pia da minha cozinha depois de desligar. No primeiro dia de julgamento, vesti meu único terno e sentei na cadeira de testemunha por 4 horas. A promotora me perguntou sobre encontrar o Waffle no estacionamento. Ela perguntou sobre o casal no parque para cães e o resgate no armazém. Noah me encarou o tempo todo sem piscar. 3 mulheres no júri estavam chorando quando descrevi as gaiolas. Um homem continuava olhando para as fotos de seu próprio cachorro em seu celular
durante os intervalos. Sarah testemunhou em seguida com um laptop cheio de registros médicos. Ela mostrou fotos de feridas de mordida infectadas e ossos quebrados. Ela explicou como a desnutrição havia danificado alguns cães permanentemente. 2 jurados tiveram que sair da sala quando ela mostrou um vídeo de um cachorro tendo convulsões. A realidade era pior do que qualquer coisa que eu havia imaginado naquele armazém. O advogado de Noah se levantou no terceiro dia e me chamou de justiceiro. Ele disse que eu havia perseguido e assediado empresários legítimos. Ele alegou que o armazém era uma instalação de criação legal com licenças adequadas. Alguns jurados pareceram confusos quando ele mostrou uma papelada que parecia oficial. Ele me pintou como um dono de animal de estimação obcecado que havia perdido o contato com a realidade. Harold subiu ao banco das testemunhas no quarto dia e tudo mudou. O velho mal conseguia falar por entre as lágrimas. Ele falou sobre sua esposa ter morrido de câncer 2 anos antes. Seu filho explicou como Harold havia comprado pílulas para dormir após o funeral. Cody era a única razão pela qual ele continuou vivendo depois de perder tudo. Quando Harold descreveu encontrar seu cachorro desaparecido, todo o tribunal ficou em silêncio. Até Noah desviou o olhar da dor do velho. O júri saiu para deliberar naquela tarde. Fiquei no meu apartamento por 3 dias, atualizando sites de notícias a cada 30 segundos. O Waffle se pressionava contra minha perna constantemente, como se soubesse que algo grande estava acontecendo. Jasmine me trouxe comida que eu não conseguia comer e respondeu aos meus e-mails de trabalho. Ela cuidou de tudo enquanto eu lentamente enlouquecia, esperando que 12 estranhos decidissem nosso futuro. A ligação veio na quinta-feira de manhã, enquanto eu escovava os dentes. O júri havia chegado a um veredito. Vestia as mesmas roupas de ontem e dirigia até o tribunal com o Waffle no banco de trás. O tribunal estava lotado com todas as vítimas do caso, além de repórteres e agentes federais. Noah sentou-se na mesa da defesa, parecendo menor do que eu me lembrava. O juiz pediu ao presidente do júri que lesse o veredito, culpado em todas as acusações. A sala explodiu em choro e aplausos, enquanto Noah apenas olhava para a mesa. O juiz o sentenciou a 25 anos em uma prisão federal. Não senti nada a princípio, apenas um vazio. Então tudo me atingiu de uma vez e eu tive que me sentar. Alívio por ter acabado. Exaustão de meses de medo. Luto pelo tempo que perdemos. Fora do tribunal, as vítimas se abraçaram e choraram. Connor anunciou que o registro havia ajudado a recuperar 12 cães só este mês. Harold trouxe Cody, que imediatamente começou a brincar com o Waffle na grama. Os cães não se importavam com vereditos ou justiça. Eles só queriam correr um atrás do outro nos degraus do tribunal. Naquela noite, Jasmine veio e sentamos no meu sofá com o Waffle entre nós. Acabou, disse ela. Mas nós dois sabíamos que não tinha acabado de verdade. O trauma não termina com vereditos, mas estávamos juntos. Todos os 3 sobreviventes que conseguiram passar por isso. Uma semana depois, voltei ao meu horário normal de trabalho pela primeira vez em meses. O Waffle começou a ir para a creche de cães enquanto eu estava no escritório. Pequenos passos em direção à vida normal. As câmeras de segurança permaneceram, mas parei de carregar o botão de pânico. A organização sem fins lucrativos obteve financiamento federal para se expandir nacionalmente. 3 meses depois, eles me tornaram diretor executivo com um salário de verdade que cobria a terapia contínua e as contas médicas do Waffle. Propósito: a partir da dor se tornou meu trabalho de fato. 6 meses após o veredito, o Waffle ainda se encolhia com certos sons. Eu ainda verifico as fechaduras 3 vezes antes de dormir. A cura não era uma linha reta, mas o Waffle brincava de buscar todos os dias agora, e eu dormia a maior parte das noites sem pesadelos. Uma equipe de documentário veio nos entrevistar sobre o caso. Assistindo a filmagem mais tarde, mal me reconheci, mais duro, mas mais forte. O Waffle dormiu durante toda a entrevista, finalmente se sentindo seguro o suficiente para relaxar. Connor se casou na primavera seguinte e fez uma mesa inteira para os sobreviventes em seu casamento. 7 famílias reunidas pela pior coisa que já nos aconteceu. Nossos cães foram os pajens. Harold fez um brinde sobre encontrar família nos piores lugares. Jasmine e eu compramos uma casa juntas com um grande quintal. O Waffle inspecionou cada canto antes de reivindicar um local ensolarado perto da janela. Adotamos um dos cães não reclamados do caso, que nunca encontrou sua família. Um doce vira-lata que precisava de um lar. A cura acontecia ajudando os outros a se curarem. Ontem, no parque para cães, o Waffle brincava com um grupo de cães enquanto eu jogava bolas de tênis. Uma mulher mencionou que seu filhote foi roubado na semana passada. Entreguei a ela um cartão da organização sem fins lucrativos e liguei para Ray ali mesmo. O trabalho continua, mas não estamos mais sozinhos. O Waffle latiu alegremente e correu atrás de sua bola sob o sol, finalmente livre.